Direto da redação. A Polícia Federal prendeu o novo suspeito no desaparecimento do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira Araújo. Nós vamos aqui entender detalhes na reportagem de Beatriz Arcoverde. A Polícia Federal informou na noite desta terça-feira que prendeu mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas. O detido é Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, de 41 anos. Segundo informações divulgadas à imprensa, o suspeito teve a prisão temporária decretada e está sendo interrogado. Ele ainda será levado para a audiência de custódia na Justiça de Atalaia do Norte, no Amazonas, que poderá manter a prisão. Ozenei é o segundo suspeito de envolvimento no caso, preso desde o início das buscas. Na semana passada, também foi detido o pescador Amarildo da Costa Pereira, conhecido como Pelado. Após a audiência de custódia, ele teve a prisão estendida por 30 dias e nega envolvimento no caso. Dom Philips, que é colaborador do jornal britânico The Guardian, e Bruno Pereira, servidor licenciado da FUNAI, foram vistos pela última vez há quase 10 dias na região da reserva indígena do Vale do Javari, a segunda maior do país. Eles se deslocavam da comunidade ribeirinha de São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, quando sumiram sem deixar vestígios. O indigenista denunciou que estaria sofrendo ameaças na região, informação confirmada pela Polícia Federal, que abriu procedimento investigativo sobre essa denúncia. Bruno Pereira estava atuando como colaborador da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, uma entidade mantida pelos próprios indígenas na região. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Está queimando a imagem do Brasil internacionalmente. 2 pessoas somem na Amazônia, ao que tudo indica foram assassinadas. As autoridades brasileiras não conseguem dar resposta. E uma das vítimas, um jornalista britânico, de um dos jornais mais prestigiados da Europa, The Guardian. E a questão amazônica, ela volta novamente à discussão. Por quê? Demonstra que grupos continuam atuando ali na Amazônia para extração ilegal de ouro, extração ilegal de madeira, tráfico de drogas e também para extermínio de índios, porque são esses grupos que confrontam ali, são enfrentados. Os índios resistem a isso tudo. E um funcionário da FUNAI que estava afastado, decorrência de polêmicas com o próprio governo, ainda durante a gestão do Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça. Porque a questão indígena, a questão de extração ilegal de madeira, garimpos ilegais dentro da Amazônia, tudo isso são discussões que incomodam muito o governo brasileiro. O Dom Philips tem um vídeo no portal Viu no YouTube, numa entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Ao entrevistar o presidente Jair Bolsonaro e citar os problemas que estão sendo enfrentados para a preservação da Amazônia e das tribos indígenas, o Bolsonaro o tratou rispidamente numa entrevista. Por quê? Porque é uma discussão incômoda para o governo. E na medida em que o governo abriu, o governo relaxou na questão envolvendo a proteção da Amazônia, isso permitiu que esses grupos eles acelerassem a ocupação da floresta. Organizações mundiais estão cobrando do Brasil respostas para esse desaparecimento do Dom Philips e do Bruno Araújo, do Bruno Pereira. A Cláudia Freitas, jornalista do portal O Rio, ela conversou com um ativista, presidente da ONG Rio da Paz, que foi amigo do Dom Philips. Nós vamos acompanhar aqui a reportagem da Cláudia Freitas. Está no ponto? Por favor.
Vamos aqui voltar com a Cláudia Freitas aqui, vamos botar no ponto aqui, porque a Cláudia aqui ela saiu do ponto. Vamos aqui porque ela conversou com o presidente da ONG Rio da Paz, que é o Antônio Carlos Costa, no Rio de Janeiro, e ele falou nessa entrevista aqui de sua amizade com o jornalista britânico, com o jornalista Dom Phillips. Tá no ponto, vamos lá, Cláudia Freitas. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Uma das entidades mais representativas na defesa dos direitos humanos aqui no Brasil, a ONG Rio de Paz, se pronunciou essa semana em relação ao caso do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Antônio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz, comentou sobre a sua amizade com Dom e também pediu às autoridades brasileiras, ao governo federal, celeridade nas apurações e também nas buscas. Vamos ver esse pronunciamento do Antônio Carlos Costa. Acabei de repassar no meu aparelho de celular as trocas de mensagens que mantive desde 2017 com Dom Phillips, jornalista inglês que encontra-se desaparecido na Amazônia. Entre tantos diálogos, encontrei esse, ocorrido após a morte de uma criança vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Dom me apresentou o seguinte relato sobre o seu encontro com os parentes inconsoláveis. Abre aspas. Eles estão chorando comigo e dizendo que a família precisa de ajuda psicológica. Fecha aspas. Então ele me faz a seguinte pergunta. Abre aspas. Tem alguém ajudando essa família? Da parte do governo ou de alguma outra organização da sociedade civil? Fecha aspas. Eu vi pouca gente no Rio de Janeiro manifestar naquela época esse tipo de preocupação. Em todas as mensagens que me enviou, Dom demonstrava não apenas interesse pela notícia, mas também interesse pelas vidas humanas. Seu trabalho ocupa o espaço deixado por muitos brasileiros que deveriam estar preocupados com o que ocorre nos morros e na Amazônia, num país do qual territórios imensos estão sob domínio armado de milicianos, pistoleiros, bandidos fardados e narcotraficantes. As autoridades públicas brasileiras têm o dever de oferecer resposta célere sobre os desaparecimentos do Dom e do indigenista Bruno Pereira. Os valores que nos são mais caros, tais como a democracia, a liberdade de expressão, a defesa dos direitos humanos, clamam por resposta. E, acima de tudo, a compaixão pelos parentes e amigos que hoje sofrem horrivelmente. Roberto, e foi preso pela Polícia Federal ontem à noite o segundo suspeito de envolvimento nesse desaparecimento do Dom e do Bruno. Osinei da Costa Oliveira foi preso ontem à noite pelos policiais federais. Ele é irmão do Amarildo da Costa Oliveira, que já estava preso desde o dia 7 de junho. Foi o primeiro suspeito aí a ser preso, né, por envolvimento nesse caso. E o Osinei, ele vai passar hoje por um interrogatório e depois ele vai ser encaminhado para uma audiência de custódia lá na cidade de Atalaia do Norte. Vamos recapitular aqui a história aí do Dom e do Bruno, né? O Dom Phillips e o Bruno Pereira, eles estavam no dia 5 de junho fazendo uma reportagem ali no Vale do Javari, que fica no Amazonas, na divisa ali da Colômbia com o Peru. Eles foram vistos pela última vez passando pela comunidade de São Rafael em direção à cidade de Atalaia do Norte, onde eles teriam uma reunião com representantes indígenas. Eles não chegaram, era uma viagem de São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte, uma viagem de aproximadamente 2 horas. Eles não chegaram ao destino, por isso a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari comunicou então às autoridades e os familiares sobre esse sumiço. A partir desse momento foi criada uma força-tarefa
com o Exército, a Marinha, a FUNAI e os próprios representantes da União dos Povos Indígenas, que conhece bem ali a região, né? E eles vasculharam a região, procuraram e nenhuma pista foi encontrada durante um período. No dia 7 de junho aconteceu então a primeira prisão, né, o primeiro suspeito de envolvimento com o desaparecimento do Dom e do Bruno, foi do Amarildo da Costa Oliveira, e os policiais federais chegaram até ele após testemunhas afirmarem que viram o Amarildo perseguindo a lancha do Dom, né, o barco, a embarcação do Dom e do Bruno. Na casa do Amarildo foram encontradas munições restritas, de uso restrito às Forças Armadas. Olha só, o detalhe que Cláudia Freire está falando aí, que deu uma travada aí no vídeo dela, que na casa de um dos suspeitos a polícia encontrou armas e munições de uso restrito das Forças Armadas. E há testemunho, e há evidências de que ele estaria perseguindo o barco do Dom Phillips, em que estava o Dom Phillips e que estava o Bruno Araújo. A gente consegue retomar o ponto em que estava o vídeo da Cláudia Freitas aí? Oi? A gente consegue retomar exatamente no ponto? Não, né? Não, mas aí a Cláudia ela deu o recado. Ela falou que o que tinha que ser dito ali. Esse caso, tudo indica, a polícia ela vai chegando, vai localizando, vai chegando aos suspeitos. Agora, o que me intriga é o seguinte: se divulgou que acharam restos mortais. Depois desmentiu, disse que não acharam restos mortais. Acharam pertences. Ao que tudo aponta, os dois estão mortos. Resta agora a polícia obter a confissão, se é que esses dois suspeitos irão confessar alguma coisa, ou então localizar alguma coisa, alguma evidência que permite também uma confirmação da morte por meio de exames de DNA. Enquanto isso, o mundo espera respostas.